foi aprovado pelo governo brasileiro uma lei que tratará os estrangeiros como se eles fossem cidadãos brasileiros, dando a eles todos os direitos de um cidadão brasileiro, incluindo direito à educação gratuita, à saúde gratuita e talvez até mais direitos a estrangeiros do que para brasileiros, dependendo se eles vão fazer programas especialmente para esses imigrantes. Então parece que agora o governo brasileiro, assim como o governo de muitos países da Europa, está incentivando a imigração. E nós já sabemos os resultados disso. Muitas pessoas vêm com o objetivo de aproveitar as regalias gratuitas dadas pelo governo e pagas pelos escravos, pelos otários que trabalham honestamente para pagar imposto. Algumas pessoas estão teorizando o que pode estar por trás dessa lei. A lei também permite que descendentes de indígenas possam entrar livremente no Brasil. Essa lei também mostra uma tolerância muito grande, não serão conferidos antecedentes criminais dos imigrantes. Algumas pessoas estão teorizando que virão traficantes. Enfim, eu não sei qual ou quais teorias da conspiração podem estar corretas e que expliquem o motivo dessa lei ter surgido. Eu não sei o interesse de quem está em jogo. Se o interesse é do PT e do PSDB para facilitar a entrada de narcotraficantes que também podem ser comunistas, revolucionários, ou se o interesse é de grandes corporativistas que querem destruir a civilização ocidental, permitindo a entrada em massa de muçulmanos que aos poucos vão corrompendo, colocando medo na sociedade, porque afinal o governo tem o monopólio do uso da força sobre pessoas inocentes, tem o monopólio de violar e de invadir a propriedade de todas as pessoas, como nós, os idiotas que trabalhamos para pagar imposto obrigatoriamente. Então eles perderiam o tempo deles com uma lei, a não ser que essa lei servisse aos interesses de alguém, da classe política, da elite, dos corporativistas. Será que algum bilionário corporativista paga os governos para passarem essas leis para promover um multiculturalismo? Ou será que isso é uma tendência genérica de governantes de quererem ampliar o seu poder político e por isso eles querem acabar com as fronteiras para facilitar que a América Latina inteira se transforme cada vez mais numa espécie de país unificado, porque é do interesse de pessoas que estão no poder ampliar o seu poder. Nós temos a Unasul, nós temos encontros de presidentes da América Latina que querem unificar a América Latina. Isso é uma coisa que qualquer um pode colocar isso no Google. Não é nenhum segredo isso, também não é nenhum segredo que a União Europeia quer ampliar o seu poder e se unificar. E também não é nenhum segredo que muitas pessoas poderosas, corporativistas ou políticos têm o interesse de criar uma nação global. Inclusive que a ONU tem o interesse de criar uma nação global. E tudo isso serve apenas ao interesse dessa classe política, dessa elite, dos corporativistas, de ampliar o seu poder, de controlar melhor as pessoas. Afinal, a divisão entre países gera uma espécie de concorrência entre os governos. Se um governo for uma porcaria e começar a atrapalhar os negócios dos empresários, dos investidores, eles vão sair desse país e vão para outro país com condições melhores, com mais liberdade de mercado. Então, uma ampliação do poder, um tipo de globalismo, um poder que controle um território cada vez maior ou que controle o mundo inteiro, vai impedir essa concorrência e vai piorar ainda mais os estragos que o governo faz sobre a vida das pessoas. Então eu acho que é provável que essa lei tenha sido aprovada porque existem interesses da classe política ou corporativa por trás disso. O que pode acontecer através dessa lei é que estrangeiros podem vir para o Brasil, podem morar no Brasil, eles vão ser subsidiados, eles vão receber serviços de graça do governo. Com certeza isso vai vir acompanhado também de justiceiros sociais, de pessoas defendendo o direito das minorias, defendendo que esses estrangeiros também são oprimidos, apesar deles serem parasitas. Vão vir para cá muçulmanos que têm o costume de bater na mulher, onde a mulher é escrava do marido, onde a mulher não tem direito, mas se você disser que isso é um crime, se você disser que isso é uma agressão, aí você vai ser considerado criminoso, porque você vai ser considerado xenofóbico, você não vai estar respeitando a cultura deles. Então um dos maiores perigos aí é a entrada de muçulmanos, porque nós sabemos o que muçulmanos fazem. Quando eles são minoria num país, eles se comportam relativamente, claro, você vê muçulmanos
em países da Europa. Toda semana nós ouvimos falar de estupros feitos por muçulmanos imigrantes na Europa. Todo mês nós ouvimos falar de ataques terroristas que matam dezenas de pessoas com bombas, com caminhões, todos feitos por muçulmanos e por motivos religiosos. O que vai com certeza acontecer com essa lei de imigração é que nós vamos ter imigrantes muçulmanos vagabundos que não trabalham, que vivem do dinheiro roubado das pessoas que produzem, roubado pelo Estado, pelo imposto. Pode ser que comece a haver ataques terroristas no Brasil, estupros. A cultura muçulmana é uma cultura de pedofilia, de poligamia, de escravidão da mulher, onde a mulher não tem direito, ela tem que obedecer ao marido, ela pode apanhar do marido. A cultura muçulmana é uma cultura que condena à morte uma pessoa que deixa o Islã. Se uma pessoa é muçulmana e ela deixar de ser muçulmana, a penalidade para isso é a morte. E tudo isso não é uma questão de radicalismo, tudo isso está escrito no Corão, que é a escritura dos muçulmanos. E você não pode modificar o que está escrito ali. Essa escritura vale para todos os muçulmanos. É como a Bíblia para os cristãos. Então, uma lei que vai pagar coisas de graça com dinheiro roubado para imigrantes muçulmanos, que vai obrigar as pessoas a respeitar crimes que são considerados a cultura deles, que você não pode respeitar a cultura deles, mas por cultura você está se referindo a crimes que já fazem parte do cotidiano de muçulmanos, como, por exemplo, escravizar mulheres. Todo mundo sabe que quando muçulmanos começam a se concentrar em certos bairros, aqueles bairros começam a funcionar sob a lei da Sharia, e aí você vai ver pessoas sendo condenadas à morte por serem infiéis, ou a mulher ser apedrejada porque ela saiu na rua com a roupa errada, ou na hora errada, ou sem a permissão do marido. Na Inglaterra nós já temos bairros em Londres que funcionam sob a lei da Sharia, que estão sendo dominados por muçulmanos, onde eles já são uma porcentagem, já são a maioria. E isso pode começar a acontecer no Brasil aos poucos. Enquanto isso, em países muçulmanos, os cristãos e os infiéis são mortos. Simplesmente mortos, igrejas são destruídas, igrejas cristãs, eles não estão acolhendo ninguém, pelo contrário, eles estão matando quem pensa diferente. E é isso que eles também estão fazendo nos países acolhedores. Nossa, que amor! E isso nada mais é do que invasão de propriedade. É o Estado invadindo mais ainda a sua propriedade. O que essa lei vai fazer não é aumentar o número de trocas voluntárias de propriedade, mas aumentar o número de violações de propriedade. Ou seja, você vai ter que aceitar que um muçulmano more na sua vizinhança, mesmo que toda essa vizinhança seja contra. Se você se recusar a fazer comércio com muçulmanos, isso vai ser considerado um crime de discriminação, sendo que você tem o direito de discriminar. A propriedade privada significa direito de discriminar. Se eu faço um comércio e eu não quero fazer comércio com certo tipo de pessoas, como pessoas que batem em mulheres ou que acham que quem não acredita no Deus dele deve ser morto, eu tenho o direito de discriminar e não fazer trocas voluntárias com essa pessoa. Mas provavelmente, se você discriminar muçulmanos, imigrantes, parasitas, vagabundos, você pode ser considerado um criminoso por cometer o crime de discriminação, que nada mais é do que o uso da sua propriedade. Então, com certeza, haverá mais invasão de propriedade, pessoas vivendo por parasitismo, parasitando dinheiro de imposto. E, claro, eu, como libertário, sou totalmente a favor da livre migração que respeite direitos de propriedade, certo? Se você migra para um lugar onde você está trocando a sua propriedade com a propriedade de outra pessoa, onde você pode alugar um lugar para você morar com o seu dinheiro, com a sua propriedade, com o seu trabalho, isso eu sou totalmente a favor. As pessoas devem trocar a sua propriedade livremente, inclusive as pessoas se recusarem a ter contato ou fazer trocas ou associações com quem ela bem entender. Ou seja, o direito de discriminação faz parte plenamente do direito de propriedade. Você pode fazer o que você quiser com a sua propriedade, inclusive discriminar. Mas com certeza não é isso que vai acontecer com essa lei de imigração. Com certeza não se trata de aumento de trocas voluntárias de propriedade. Se trata de algo que com certeza vai violar mais ainda a propriedade das pessoas, dando a qualquer um o direito de vir aqui e receber coisas de graça, tiradas à força das pessoas que estão produzindo essas coisas. Então é isso, escreva nos comentários a sua ideia.
O que você acha que está motivando essa lei? Os interesses de quem estão envolvidos com isso? Dos corporativistas, da ONU ou da Unasul, de governantes da América Latina ou da esquerda em geral? Com certeza, esse tipo de coisa não acontece à toa. Quem está no poder tem interesses e vai fazer o necessário para atender os seus interesses. Inscrevam-se no canal e saibam que o meu canal atualmente está precisando de ajuda, então eu estou oferecendo recompensas no Apoia-se. Em breve eu vou começar a fazer lives e aqueles que forem doadores de um certo valor, que eu ainda vou decidir, vão poder participar das minhas lives. Eu vou responder perguntas de vocês nas lives e também estou me comprometendo a uma certa quantidade de vídeos por mês, dependendo do valor doado. Então ajude o canal através do meu Apoia-se. Muito obrigado e até o próximo vídeo.